Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso segundo encontro desse domingo, nosso culto noturno. E eu quero dar seguimento nos nossos estudos do dia, nesse domingo, dia do Senhor, sobre o tema Desabafando com Deus. Um tema muito propício para os dias que nós estamos vivendo, não é verdade? E esse tema eu quero trabalhá-lo lá no Salmo 63. Nós não vamos ler agora o Salmo, são 11 versículos. Você pode ler aí na sua casa. Mas nós vamos trabalhar praticamente versículo por versículo no decorrer aqui da nossa reflexão. Mas eu quero falar com você sobre esse tema importante. Desabafando com Deus. Uma história do Salmo 63. E quando nós olhamos para o Salmo 63, as palavras desse salmo são narradas por Davi. E Davi estava vivendo um momento difícil da sua vida. Davi estava vivendo um momento cercado de muitos conflitos. Eram tempos muito difíceis os quais Davi estava vivendo. Tempos em que Davi estava angustiado, tempos em que Davi sentia que ele precisava desabafar. Você já passou por isso? Você já passou por alguma situação em que você sentia que você iria explodir se você não desabafasse com alguém? Era exatamente isso que Davi estava vivendo. Davi ele já tinha sido perseguido por Saul. Davi ele já tinha errado, tendo cometido um adultério junto com Betseba. Davi já tinha sido repreendido severamente pelo seu amigo e profeta Natã devido ao seu erro. Davi já havia visto seu filho Amnon abusar da sua irmã, chamada Tamar, um abuso sexual dentro da sua própria casa, de irmão com irmão. Dentro de tudo isso, Davi ele vê também o seu outro filho chamado Absalão matar o seu irmão Amnon por causa do assédio sexual, do abuso sexual que ele havia cometido para com sua própria irmã. E a partir daí também Davi vê Absalão passar a perseguir Davi para lhe tomar o trono. Viu só como estava a situação de Davi? Não eram tempos fáceis, eram tempos extremamente difíceis, os tempos em que Davi estava vivendo. Então a gente percebe que esse período que Davi está vivendo, aqui no Salmo 63, ele é correspondente aos capítulos 11 ao 15 de 2 Samuel. Se você ler aí na sua casa, nós estamos com um pouco mais de tempo, em quarentena, você vai ler o Salmo 63 na sua casa, e depois você vai ler os capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 de 2 Samuel, e você vai entender o contexto conturbado o qual Davi estava vivendo. Um período tenebroso, um período de muitas lutas, um período de muita dificuldade, aonde parecia para Davi que os problemas não iriam acabar nunca. Esse salmo, então, ele é uma oração, ele é um desabafo com Deus, em meio à fuga, em meio a incertezas, em meio ao medo. Davi, então, ele faz uma coisa impensada, ele foge a pé para o deserto, com medo de ser talvez morto pelo seu próprio filho. Davi está totalmente sozinho no deserto. E nessa hora de solidão, Davi ele faz então uma oração de desabafo com Deus. Você já desabafou com Deus? Você já passou por alguma circunstância em que você sentiu um desejo muito grande de desabafar com o Senhor? Nós vamos refletir um pouquinho nas palavras de Davi dentro do Salmo 63, para ver se nós podemos aprender um pouquinho sobre a oração em forma de desabafo. O que nós alcançamos
quando nós desabafamos com Deus? Em primeiro lugar, no versículo de número 1 do Salmo 63, quando nós desabafamos para Deus tudo aquilo que nós estamos vivendo, nossos medos, nossos anseios, nossos problemas, nós encontramos satisfação para a alma. Davi, ele disse na sua oração de desabafo: a minha alma tem sede de ti. Quando desabafamos com Deus, encontramos satisfação para a alma. Davi, ele estava nesse momento no deserto, ele estava com sede, e é por isso que Davi, de repente, ele olha para aquela terra árida à sua volta, ele está no deserto, aquele local extremamente seco. Então Davi, ele afirma a sua necessidade de Deus, e ele diz que ele precisa mais de Deus do que ele precisava de água naquele momento. Imagina, alguém que está no deserto fazendo um desabafo desse. A nossa maior necessidade é Deus. Jesus, ele pode satisfazer plenamente o ser humano. Dentro de cada alma há uma ansiedade, uma necessidade tão profunda de Deus que ela não pode ser saciada por nada, mas apenas por Cristo, o nosso Senhor. Você sente esse vazio espiritual? Será que em algum momento você tem sentido? Será que hoje você tem sentido, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, um vazio tão grande? Então, olha, desabafe com Deus, porque Deus, ele vai suprir a sua sede espiritual. Jesus pode saciar sua sede. Segundo, no desabafo com Deus, nós encontramos amor pelo templo. Pastor, mas como assim? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem! Versículo de número 2 do Salmo 63, Davi, ele diz: assim eu te contemplo no teu santuário. Quando desabafamos com Deus, normalmente nós lembramos de tudo que aprendemos no templo. Assim também nós agora, que estamos longe do templo, estamos vivendo dias onde nós não podemos estar em nossas igrejas. Então seja aí no seu culto doméstico, seja aí na sua casa, ou aqui nas reflexões pela rede, pela internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram e por aí vai. Nós nos lembramos, quando nós desabafamos com Deus, nós nos lembramos de tudo que nós temos aprendido ao longo dos anos em nossas igrejas. Inclusive, nós temos tido uma ótima oportunidade de praticarmos o que nós temos aprendido ao longo da nossa vida espiritual em nossas igrejas, agora nas nossas casas, enfim. Eu lembro que logo quando eu batizei, antes um pouco na minha profissão de fé para o meu batismo, quando foi realizada a minha profissão de fé, me foi feita uma pergunta que se um dia eu estivesse em um lugar onde não houvesse uma igreja batista, se eu disponibilizaria a minha casa para que ela se tornasse uma igreja. E eu confesso para vocês que no momento em que eu parei essa semana para montar um estúdio aqui na minha casa, para nós podermos continuar tendo os nossos cultos, para que você pudesse continuar ouvindo a palavra de Deus, eu me lembrei da minha profissão de fé, do momento em que eu prometi para Deus e do momento que eu aprendi com o falecido pastor Gesiel, que fez a minha profissão de fé, de que a minha casa deveria ser também uma igreja. Eu me lembrei de tudo isso montando esse estúdio para poder gravar essa mensagem que eu estou falando com você aqui nessa noite. Ou seja, meus irmãos, o momento em que nós desabafamos com Deus, o momento das nossas maiores ansiedades, é o momento onde nós mais nos lembramos de tudo que nós aprendemos na igreja, de tudo que nós aprendemos no templo, porque as coisas que nós aprendemos lá trazem conforto para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, aqui e agora.
Davi, ele amava o templo. Isso fica claro em diversos momentos na palavra de Deus. O templo era um dos seus lugares preferidos. Davi, ele diz: mais vale um dia para mim na sua casa, no templo, do que 1000 em outro lugar. Davi era um homem apaixonado pela igreja, pelo templo, mas que estava longe da igreja. Forçado, porque estava no deserto, escondido, mas mesmo longe do templo, como nós também estamos longe do templo, Davi estava ali lembrando das coisas que ele aprendeu na casa de Deus, refletindo nas coisas aprendidas na casa do Senhor. E Davi, ele sente ali no deserto o poder da presença de Deus, exatamente por se lembrar das coisas que ele havia aprendido no templo. E Davi, ele se lembra então que ele havia aprendido no templo de que há uma promessa de Deus, e essa promessa ela é estendida até nós nos dias de hoje, de que Deus, ele nunca irá nos abandonar. E Davi então, ele para de olhar para as circunstâncias e ele passa a olhar para Deus. Será que tudo que você tem aprendido na igreja ao longo da sua vida tem servido para você nesse momento, esse momento de quarentena, esse momento de medo, de dificuldades, esse momento onde nós não podemos estar na nossa igreja, mas estamos reclusos em nossas casas? Será que aquilo que você aprendeu lá na igreja tem servido para você hoje, para manter o seu relacionamento com Deus aceso, vivo e forte? Terceiro, quando nós desabafamos com Deus, nós aprendemos a depender da graça de Deus. Salmo 63, nos versículos 3 e 4, Davi, entre outras coisas, ele diz: porque a tua graça é melhor que a vida. Olha o que Davi está dizendo em seu desabafo, em sua oração. Davi estava perdendo tudo o que ele tinha. O seu reino estava sendo roubado pelo seu filho Absalão. O povo não confiava mais no rei. Por quê? Porque o rei era um adúltero e assassino. Havia matado um dos seus homens mais fiéis. A sua família estava arruinada por várias tragédias e tragédias nojentas. Assassinato entre irmãos. E a casa que Davi tinha agora, nesse momento da sua vida, a casa que ele tinha para estar, era o deserto. Um homem acostumado com o palácio. E foi nesse momento que Davi, ele disse para Deus que ele poderia perder todas as coisas, mas que ele nunca perderia o Senhor. Que ele aceitaria perder todas as coisas, mas que ele não se conformaria. Não ficaria conformado em perder o seu relacionamento com Deus. Porque mesmo que ele perdesse tudo, o Senhor é melhor que a vida. Ter Deus é melhor do que a vida. Versículo de número 3. A tua graça me é melhor que a vida. Nós podemos estar passando por muitas dificuldades, e essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje podem até nos levar a perdermos algumas coisas, principalmente coisas materiais. São momentos difíceis de recessão, mas precisamos entender que ao passar pelas dificuldades, ao desabafar com Deus, nós aprendemos a depender da graça de Deus. E Davi aprende isso. Quarto, quando desabafamos com Deus, nós começamos a experimentar a providência de Deus. No versículo 5, Davi está orando a sua oração de desabafo e ele diz: como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Quando nós desabafamos com Deus, nós vemos o Senhor provendo as nossas necessidades. Davi está dizendo que ele está no deserto, mas que a sua alma está farta, está satisfeita, está alimentada. Como o apóstolo Paulo que disse em Filipenses capítulo 4, versículo 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Davi, ele está passando por algo semelhante, vivendo um momento muito difícil, mas ele está tranquilo, satisfeito, confiante de que Deus vai entrar com a providência que ele necessita. Meu irmão, minha irmã, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, de medo, de incerteza, de perdas talvez, mas olha, confie na providência de Deus, porque o Senhor não nos deixará prostrados em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. No meio de crises e dificuldades, nós vemos sempre a providência de Deus nos sustentando em cada uma das nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 8, depois você pode ler aí na sua casa, fala exatamente sobre isso. Gênesis capítulo 22 nos dá uma garantia, quando nos revela um dos nomes de Deus, Jeová Jireh, o Deus provedor. Não fique com medo disso tudo que nós estamos vivendo. Tão somente diga, Deus proverá. Porque Ele proverá mesmo. Será que você já experimentou a provisão de Deus em meio a tempos difíceis? Você pode ter certeza que a provisão de Deus está derramada sobre nós nesse tempo. Deus pode prover tudo que você precisa, então não se desespere, apenas desabafe com Ele. Quinto, quando nós desabafamos com Deus, nós aprendemos um pouco sobre descanso espiritual. Versículos 6 e 7 da oração de Davi, no Salmo 63, no meu leito, quando de ti me recordo, à sombra de suas asas eu canto jubiloso. Olha, meu irmão, Davi está no deserto, passando um aperreio sem tamanho, passando lutas que nós não podemos imaginar, porque graças a Deus, eu acredito que nenhum de nós viveu catástrofes como todas essas que Davi viveu, e tudo de uma vez só, a ponto de literalmente termos que fugir de tudo, de vermos tragédias dentro da nossa casa, nojentas. Mas em meio a tudo isso, Davi, ele encontra descanso. Ele desabafa com Deus, ele ora, ele conversa com Deus e ele sente descanso no seu peito e na sua alma. Descanse em Deus. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, aprenda a descansar com o Senhor. Será que você tem descansado em Deus nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo? Sexto, quando Davi ele ora e ele desabafa, ele começa a se desapegar das coisas materiais, das coisas físicas, das coisas desse mundo. Versículo 8, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. E quando nós desabafamos com Deus, nós aprendemos a nos desapegar das coisas materiais, ou melhor, do mundo material, do mundo como um todo. A essa altura, Davi já não tinha apego às suas coisas materiais, ao seu palácio. Ele já não diz no seu desabafo e na sua oração que ele quer voltar para casa, nem para o seu trono, nem para o seu conforto. Meus irmãos, até o templo que ele tanto amava, o templo luxuoso, santuoso, aonde ele gostava de estar, nem esse templo ele remete no seu desabafo que ele quer voltar para lá, porque Davi não depende mais dessas coisas para ter um bom relacionamento com Deus. Ele está desapegado, OLX. Desapega. Olha, se você depende da igreja física, do prédio, da instituição, da denominação para servir a Deus, esse tempo que nós estamos vivendo para você pode ser fatal para a sua vida espiritual. Davi, ele não tem mais acesso às coisas que ele tinha costume de ter acesso, principalmente o templo, mas isso não o impede de continuar fiel a Deus e em comunhão com o Senhor.
Não dependa da igreja física, não dependa da igreja material para você ter um relacionamento com Deus, porque nesse tempo nós estamos impedidos de estarmos em nossas igrejas físicas, mas lembre-se que a sua casa é uma igreja, lembre-se que você é uma igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano, fala exatamente sobre isso. Nós somos templo do Espírito. Nós somos a igreja. Olha, não deixe esse momento difícil que nós estamos vivendo impedir você de ser um adorador. Não permita que esse tempo que nós estamos vivendo, onde você está impedido de estar lá na igreja física, te impeça de ter comunhão com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de ter contato com a palavra. Porque Davi não deixou a perda dessas coisas lhe afastarem de Deus. Ele seguiu desabafando com o Senhor. E crescendo e aprendendo. 7, quando Davi desabafa e quando nós desabafamos, nós entregamos tudo ao domínio de Deus. Em último lugar, quando nós desabafamos ao Senhor, nós entregamos toda a nossa vida no domínio do Senhor. Nos versículos 9 a 11 nós vemos isso. Quando nós desabafamos com Deus, nós aprendemos a deixar Deus agir, reconhecendo o seu domínio sobre tudo. Nós reconhecemos que Deus está no controle de tudo. E com essa confiança, nós perdemos o medo. Davi, ele era um homem forte, ele era um homem poderoso, ele estava sem o seu trono, o seu reino, mas certamente ele não havia perdido toda a sua influência. Mas Davi, ele não se deixa levar pelos devaneios carnais de tentar resolver tudo com seu próprio braço, de tentar resolver aquele tempo difícil que ele estava vivendo pelas suas influências. Não, Davi não faz isso. Tudo que Davi viveu, toda aquela adversidade, serviu para que ele aprendesse a confiar totalmente em Deus e a reconhecer, presta atenção nisso, de que Deus está no controle de tudo. Não existe nada que não esteja sob o domínio de Deus. Inclusive o tempo que nós estamos vivendo hoje está no domínio de Deus. Deus está no controle e ele não perdeu o controle de nada. Deus sabe tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Ele está controlando nossas vidas. E a partir dessa oração, Davi, ele deixa Deus conduzir a sua vida. E Davi, ele não tenta então resolver as coisas pelo seu próprio braço, mas tão somente espera o domínio de Deus sobre sua vida. Você tem confiado no domínio de Deus? Ou será que você tem tentado resolver os seus problemas à sua maneira? Será que nesse tempo que nós estamos vivendo, tão estranho, tão difícil, será que você já parou em algum momento e orou e colocou a sua vida plenamente nas mãos de Deus e disse: olha Deus, eu não sei o que vai ser daqui para frente, eu não sei o que vai ser disso tudo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nessa recessão, mas olha, minha vida está completamente no controle do Senhor. Apenas me conduza, me mostre para onde o Senhor quer me levar. O momento é esse, o momento é para isso. E é isso que Davi faz quando ele vive algo muito parecido com o que nós estamos vivendo, tempos de aflições. Deixe Deus dominar sua vida e dirigir os seus caminhos. Principalmente quando você estiver no deserto, como Davi estava. Desabafe os seus problemas com Deus. Concluindo, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, um verdadeiro deserto, como Davi viveu. E o que você tem feito a respeito disso? Lembre-se que Davi viveu esse deserto todo, mas depois ele superou isso tudo e Deus o levou a voos muito mais altos. E Davi é reconhecido como o maior rei que Israel já teve durante toda a sua história. E até mesmo para aqueles que não acreditam que Davi existiu, como passa
na cabeça de muitos céticos. Esses céticos são forçados a olharem para a bandeira de Israel hoje, em 2020, e ver estampado naquela bandeira uma estrela denominada Estrela de Davi. Porque Davi existiu sim, está reconhecido em sua própria bandeira nacional, e ele é uma prova, ele é um exemplo dos resultados que um desabafo com Deus sincero pode trazer na vida de alguém. Davi foi levantado daquele deserto, foi recolocado no seu trono e foi o maior rei que o Israel já viu em toda sua história. O que você está fazendo nas circunstâncias de Davi? Você está com medo do futuro? Você está ansioso? Você está preocupado? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Que tal desabafar? Que tal desabafar com Jesus? Tudo que está afligindo o seu coração nesse tempo. Ouça esse louvor e após esse louvor, nós iremos orar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Porque nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, mas nós sabemos que também quando desabafamos com o Senhor, as nossas ansiedades, sonhos, medos, projetos, o Senhor conduz a nossa vida da melhor maneira possível, porque boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Porque a sua palavra nos ensina
que o Senhor tem planos para nós, de paz, de futuro e esperança. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Assim nós desabafamos ao Senhor todas as nossas ansiedades, certos de que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Uma semana espetacular na graça de Deus. Nós seguimos ainda na nossa quarentena. Nós não sabemos o que está vindo aí pela frente. Amanhã é dia 6. Dizem os especialistas aí da OMS que amanhã começa o pico do coronavírus aqui no Brasil. E esse pico vai do dia 6 até o dia 20. Então, se você pode, fique na sua casa, mantenha a quarentena, saia na rua, saia de máscara, álcool em gel, cuide da sua vida. Isso é mordomia do corpo, isso é bíblico. Cuide daqueles que você ama, principalmente os mais idosos, porque isso é também uma obrigação nossa enquanto cristãos, cuidarmos uns dos outros, amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E no mais, que você tenha uma semana de muita graça e de muita paz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o joinha e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando tanto ouvir a palavra do Senhor. Alguém que talvez está passando por uma dificuldade muito grande e que não sabe ainda que o segredo para o sucesso, para vencermos os nossos desertos, é tão somente desabafarmos com o Senhor. Fique na paz com a graça do Senhor. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo Eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos, conosco, com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.